estaduais. Passamos, então, aos itens da ordem do dia. Como já pregoado aqui, há uma sustentação oral presencial na sessão estadual. No item 31, eu apregoo o doutor Arsênio Rodrigues da Silva, que está representando a Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMESP. O item 31 é de relatoria do eminente conselheiro vice-presidente, conselheiro Dimas Ramalho. Bom dia, doutor Arsênio. Seja bem-vindo ao tribunal. Com a palavra, o conselheiro relator. Pois não, presidente. Saúdo Vossa Excelência, senhores conselheiros, o ilustre defensor. É um recurso ordinário interposto pela Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar contra o acordo da primeira Câmara, que julgou irregular o balanço de 2021 da referida instituição, em função da situação econômico-financeira deficitária da Fundação. PFE, regimentalmente, Ministério Público de Contas, STG, pelo conhecimento e não provimento. Foram apresentados memoriais. É o relatório, presidente. Com a palavra, doutor Arsênio, pelo prazo regimental. Senhora presidente, a quem eu cumprimento os demais conselheiros da Corte, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, senhor secretário-geral, senhor representante da Procuradoria de Estado, demais conselheiros, cumprimento o conselheiro Wagner do Rosário pela indicação, uma honra tê-lo aqui, o senhor que participou, quando à frente da Controladoria Geral do Estado, da questão das fundações, um momento difícil, o senhor nos ouviu, nos acolheu e encontramos uma saída que culminou com a lei das fundações. Então, cumprimento Vossa Excelência e muito sucesso na sua trajetória no tribunal. Senhor relator, doutor Dimas Ramalho, é exatamente a questão do déficit, nós já, nesta tribuna, já viemos argumentando e defendendo, e esse tribunal tem reconhecido a questão do déficit orçamentário da FAMESP, principalmente em razão da autarquização do Hospital das Clínicas de Botucatu. Nós debatemos em várias instâncias, em vários processos. O doutor Renato Martins Costas tem um firme entendimento, o doutor Roque Cittadini, Vossa Excelência também, doutor Dimas Ramalho, enfim, de que o processo de autarquização do Hospital das Clínicas, a separação, a desvinculação da Unesp não acompanhou o orçamento adequado. Então, a partir de 2019, a FAMESP, como sua fundação de apoio, passou a assumir várias despesas, a gestão do Hospital das Clínicas. Então, senhor relator, não se trata meramente de uma questão contábil, é claro e evidente da relevância do déficit, mas a Fundação vem no processo de recuperação e essa Corte tem acompanhado, tanto assim é que agora, em 23, ela já apresentou um superávit na ordem de 26 milhões, e 24 vai continuar nessa trajetória de superávites. Mas, Excelência, a origem do déficit, a estrutura do déficit que é importante debater. E é com todas as vênias, ao parecer da do douto Ministério Público, da representante do Ministério Público de Contas, que invoca o princípio da anualidade, essa questão não pode ser simplesmente olhada por este princípio. Ele não pode afastar a questão estrutural do déficit, a origem do déficit, o que causou esse déficit e, principalmente, não pode deixar de olhar o funcionamento do hospital. O hospital não paralisou, o hospital não deixou de atender, o hospital não interrompeu cirurgias. E aqui eu repito, vou ler com toda, abro aspas, a própria auditoria do Tribunal da Corte disse, aqui no exercício 2021. 1.788 empregados eram da FAMESP, 689 da autarquia HC. Veja a diferença. Repito, constatado pela douta fiscalização do tribunal. 1.788 empregados da FAMESP atuando diretamente no Hospital das Clínicas. 689 do HC. E somente 374 da Unesp, ainda nesse processo de transição. Foi a douta fiscalização que disse isso.
foi além, disse também. A FAMESP, abro aspas, a FAMESP é suporte indispensável ao funcionamento do HC. Portanto, com todas as vênias, olhar simplesmente o princípio da anualidade na questão do déficit, excelência, senhor relator, realmente, com todas as vênias, reitero, olhar de uma forma muito restrita o déficit, reiterando que a Fundação vem no processo de recuperação. Bom, ontem mesmo essa Corte julgou as contas de 2020 do HC, relatoria do eminente conselheiro Dr. Wagner do Rosário. E as contas foram aprovadas com ressalvas. Exatamente o mesmo tópico que nós tratamos aqui, doutor Renato. O HC apresentou um déficit no ano de 2020, eu trago aqui. No ano de 2020, o HC, que já estava num déficit orçamentário, no ano de 2020, apresentou um superávit na ordem de 10 milhões de reais. Está no processo, foi julgado ontem o TC, sob a relatoria do eminente conselheiro Wagner do Rosário. E as casas técnicas, a Procuradoria do Estado, disse no parecer: diante dos elementos que constam nos autos, sobretudo justificativas e esclarecimentos apresentados pela origem, e a constatação dos esforços envidados pelo HC para diminuir o déficit financeiro, com sucesso, a dívida de curto prazo, procurar soluções para a dívida de longo prazo, integração ao CIAFEM, etc., dentre outras medidas, para, com eficiência, atingir as finalidades estatutárias e realizar as atividades de exercício, reitera-se, manifestação anterior lançada no evento 661, no sentido de regularidade das contas. Adouta a Procuradoria da Fazenda do Estado. No mesmo caminho, olhando as contas do HC de 2020, a Assessoria Técnica Jurídica acompanhou pela regularidade e aponta, abro aspas, foram observadas inconsistências ao longo da análise. Todavia, propõe a relevação e encaminhamento na seara das recomendações. Destaco fatores positivos e determinantes. Reversão do déficit orçamentário em superávit de 10 milhões. Redução do déficit financeiro em 33%. Redução das dívidas de curto prazo, 28%. Qual a causa deste superávit, dessa reversão, excelência, senhor relator? É exatamente porque a FAMESP assumiu a gestão do hospital. É porque exatamente as despesas que, então, eram do HC foram assumidas pela FAMESP. Portanto, vejam bem, superávit de 10 milhões em 2020 do HC. Déficit da FAMESP em 2021, 9,3 milhões. Muito parecido, senhor conselheiro Wagner do Rosário, muito parecido. Exatamente porque se deslocou todas as despesas do HC por um problema exatamente orçamentário para a FAMESP, que assumiu, e, portanto, se elevou o déficit para a FAMESP, senhor relator, nessa ordem de 9,3 milhões. É daí que nós discutimos, nós posicionamos, simplesmente, como avocado no parecer do doutor representante do Ministério Público de Contas, o princípio da anualidade. Nós não podemos esquecer de olhar de uma forma ampla e restrita, ou seja, qual a estrutura, qual a origem desse déficit causado. E a FAMESP e o HC caminham juntos. Portanto, esse superávit em 2020 no HC refletiu no ano seguinte na FAMESP por conta dessas despesas que foram assumidas. E eu aqui disse, 1.700 colaboradores da FAMESP no HC, o HC somente 680 servidores. Portanto, é plausível que utilizar o princípio da anualidade simplesmente de forma restrita é por demais penoso. E, no processo do HC, a douta Secretaria-Geral, Diretoria-Geral, também corroborou os pareceres e opinou pela regularidade das contas com ressalvas. Agora,
Na FAMESP, infelizmente, com o parecer do Ministério Público, vem essa questão pela irregularidade em face do déficit apresentado. Portanto, o que essa defesa pede, senhor relator, é exatamente análise estrutural da dívida, do déficit, sem prejuízo de que a FAMESP já está num processo superavitário, e não somente olhar pelo prisma, pelo enfoque do princípio da anualidade, e sim olhar a consistência, a estrutura da dívida, a origem da dívida, e examinando o que esta Corte julgou ontem, neste plenário, pela regularidade das contas do HC de 2020, que reverteu o déficit em 10 milhões, e a FAMESP apresenta um déficit de 9 milhões, portanto, está claramente demonstrado qual foi a situação naquele momento, merecendo, portanto, todo o reconhecimento da Corte do papel da FAMESP, e, reitero, o hospital não parou de funcionar, em nenhum momento. Em nenhum momento. Os senhores, Vossa Excelência, não têm nenhuma notícia que caiu a produtividade, a assistência, etc., do HC de Botucatu, porque a FAMESP honrou todos os compromissos, honrou todas as despesas, assumiu, portanto, um papel que não era dela. Deixou de ser uma fundação de apoio para ser uma fundação que fazia a gestão efetiva do HC. Como o doutor Renato já citou aqui, várias vezes com muita propriedade, o também relator, em outros processos, outras ocasiões citadas aqui por esta Corte, demonstram claramente que a questão do déficit é uma questão estrutural, cuja origem, Vossa Excelência, nobre relator, vem desde o processo de autarquização do HC em 2019. Com todas as vênias, em face dos pareceres, então, essa defesa pede pela análise e julgamento pela regularidade das contas da FAMESP no ano de 2021, pelos fatos aqui elencados. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, doutor Arsênio. Retorna a palavra ao conselheiro relator. Presidente, eu vou retornar ao gabinete para analisar as ponderações trazidas pela doutora defesa. A matéria fica, portanto, adiada. Novamente agradeço, doutor Arsênio, a presença aqui na nossa sessão. Obrigado. Para o item 34 da pauta, 34 a